Só que eu preferi escutar essa voz que me colocava na dúvida, que me fazia acreditar que eu não era capaz, que me fazia duvidar de mim, das minhas habilidades, da minha competência, do meu valor, me fazia duvidar que a minha própria voz merecia ser ouvida. E hoje eu quero te contar um pouco do porquê só a clareza não basta e como que a nossa autossabotagem acaba impedindo, afastando a gente, né, dos nossos próprios sonhos e impedindo a gente de realizar exatamente aquilo que a gente quer para a nossa vida. Em 2018 eu estava vivendo no Peru e já tinha iniciado a minha carreira como coach. E só que quando eu olhava para o meu entorno, quando eu olhava para a minha realidade lá, eu entendia que eu teria que fazer algumas coisas para conseguir me fazer conhecida lá, né? Então eu estava passando também por um processo de coaching naquela época, porque eu acredito tanto que essa metodologia é incrível, que tive alguém para me apoiar nesse processo e ali dentro da construção, dentro do meu objetivo naquele processo, que era justamente trazer a minha carreira lá para o Peru, porque aqui no Brasil eu já estava fazendo tudo isso com o meu posicionamento online, atendendo, né, clientes de forma online, e eu queria começar a atender presencialmente lá no Peru também. Então, dentro do meu planejamento, ou seja, eu sabia exatamente o que eu queria, qual era o resultado esperado que eu tinha ali traçado para o processo de coaching, sabia a minha rota de ação, sabia exatamente qual o passo a passo que eu deveria seguir, tinha ali os meus objetivos, tinha uma meta SMART, que é uma meta que é específica, que é mensurável, que ela tem tempo, tem prazo para acontecer, que ela pode ser medida, e que inclusive ela faz bem para mim e para todas as pessoas que estão ao meu redor. Então tava tudo certinho, clareza não me faltava, mas me faltou a ação. E por que me faltou ação? Porque existia uma voz dentro de mim que fazia com que eu duvidasse da minha própria capacidade. Ainda que eu soubesse que o conhecimento técnico eu tinha, algo me impedia de ir avançando, né? Seguindo na direção daquilo, fazendo exatamente as ações que eu precisava fazer. Uma dessas ações era começar a palestrar. Por quê? Porque estava recém-chegada há poucos meses e como é que as pessoas iam saber aquilo que eu fazia? Então, fazer a palestra me parecia um caminho que muitas pessoas já haviam seguido, um caminho que sim, é possível, que sim traz resultado e que sim se encaixava naquilo que eu achava que eu poderia realizar e que fazia sentido pra mim, não ia ser algo sofrido, né? Então, ok, coloquei isso lá como uma meta pra mim, né? Só que ao mesmo tempo que isso fazia sentido, que isso estava encaixado com a minha meta maior, eu duvidava. Essa voz dizia: Patrícia, bota o pé no chão. Você vai realmente conseguir fazer uma palestra de 1 hora, ou quem sabe um pouco menos ou um pouco mais, abrir para perguntas que são totalmente inesperadas? Você vai dar conta de fazer isso? Claro que não. Então não se mete nisso. Baixa a tua bolinha aí. Ao mesmo tempo que, por um lado, eu achava que isso era um caminho estratégico que fazia sentido seguir, essa voz também, ela me dizia: Patrícia, fala sério, né? Você não é conhecida, então assim como ninguém vai querer te contratar como coach, ninguém vai querer aparecer na tua palestra. Ninguém nunca ouviu falar de você. Você é uma ilustre desconhecida. Fica quieta aí no teu canto. Essa voz também me dizia: talvez você não tenha tanto conhecimento assim para compartilhar com as pessoas. E essa voz me fazia ignorar toda a minha trajetória de vida e de profissional. Essa voz fazia com que eu ignorasse toda a transformação pessoal que eu já tinha vivido, toda a transformação que eu já tinha gerado para algumas das minhas clientes. Essa voz fazia com que eu acreditasse que aquilo que ela estava dizendo era verdade e ignorasse a minha habilidade de falar em público. Durante os 6 anos que estive, tanto na graduação quanto no mestrado em História, fazendo exposições, compartilhando o resultado das minhas pesquisas, defendendo a minha monografia ou a minha dissertação de mestrado, eu já tinha falado um montão em público, me fez ignorar os anos em que lecionei e que estava ali todos os dias dentro da sala de aula falando em público. Essa própria voz também me fez ignorar os 6 anos que trabalhei na hotelaria e que pude atender diversos clientes de língua latina, de todas as partes da América Latina e até mesmo da Espanha, por exemplo. Clientes não só individuais, mas também em grandes congressos em que eu tive a oportunidade de negociar com representantes de empresas latino-americanas e muito bem estabelecidas no mercado, de coordenar de ponta a ponta eventos, grandes congressos importantes para essas empresas multinacionais, coordenar toda a parte da logística, ou seja, eu sabia também falar espanhol. Só que eu preferi escutar essa voz que me colocava na dúvida, que me fazia acreditar que eu não era capaz, que me fazia duvidar
de mim, das minhas habilidades, da minha competência, do meu valor, me fazia duvidar que a minha própria voz merecia ser ouvida. E eu me rendi a essa voz e me rendi ao medo, principalmente ao medo do ridículo, ao medo da exposição, ao medo das críticas, do julgamento, das pessoas que pudessem estar vendo todo esse movimento. Então eu preferi não agir com medo. Muito bem, e aí voltei para o Brasil, não realizei esse sonho de palestrar lá, não coloquei isso em prática, então voltei com uma frustração debaixo do meu braço. E aí eu decidi entender exatamente o que foi que aconteceu, né? Porque eu já era coach, já tinha uma coach, fazia auto-coaching, aqui eu não estou dizendo que o coaching não funciona. Ele funciona sim, o que não funcionou foi algo em mim, foi ouvir essa voz, então eu fui entender que voz era essa e o que acontecia na minha mente e na mente de tantas e tantas pessoas que mesmo sabendo aquilo que elas querem para sua própria vida, elas não avançam nessa direção. Algo dentro delas a faz duvidar. E aí me tornei especialista em autossabotadores. E comecei a aplicar isso primeiro na minha vida e senti a diferença que isso trazia para mim no meu nível de felicidade, na minha performance e nas minhas relações. Então comecei a aplicar isso também nas minhas clientes e ver a enorme diferença que isso fazia na vida delas, o quanto que os meus atendimentos individuais passaram para outro nível e depois ainda experimentei fazer isso em grupo também, foi incrível, foi genial. E aí chegamos em 2020, esse momento em que tá tudo tão louco, que tem tantas pessoas não conseguindo enxergar os recursos que já tem dentro de si, não estão conseguindo se reinventar porque estão presas ouvindo essa voz que as faz travar, que as faz duvidar, que as faz ignorar toda a sua história, toda a sua força pessoal. E aí recebi um convite para participar como palestrante do primeiro encontro ibero-americano para coaches. E quando esse convite chegou de um contato, né, que eu tenho dessa época em que vivi lá, essa voz ela tentou aparecer de novo e ela tentou falar: Patrícia, querida, acorda, que sim, em 2018 e 2019 você vivia lá, praticava o seu espanhol todos os dias e você bonita não conseguiu falar para ninguém lá. O que te faz crer que agora, um ano e meio depois de estar de volta e de não praticar o seu espanhol todos os dias, você vai ser capaz de fazer isso? Diz que tá muito ocupada, que você tá, sei lá, fazendo qualquer coisa. Diz que você não pode. Dá qualquer desculpa que as pessoas vão acreditar. Se protege disso daí, né? Só que eu tive uma decisão para tomar. Escutar mais uma vez essa voz ou fazer diferente do que eu tinha feito até então. E eu que também, por um lado, adoro um desafio, né? Decidi que dessa vez eu ia encarar sim esse desafio. E disse sim para o convite. E aí ontem, foram 2 dias, né? Eu palestrei hoje, no sábado. E aí ontem, quando começou e eu comecei, né? Entrei ali para ouvir os outros palestrantes. E aí fui me dando conta da quantidade de pessoas conectadas. Ali tinham 140 pessoas conectadas. E gente que não era só do Peru, tinha gente do México, da Colômbia, do Chile, da Argentina, da Espanha. E eu falei, caraca, Patrícia, e agora? E aí, mais uma vez a vozinha veio, você vai dar conta? E eu falei, sabe o quê? Melhor, por que você não se cala e me deixa em paz? Porque a minha apresentação já está pronta, porque eu tenho domínio do tema e porque eu sou a única que não é de fala, né, latina, eu sou a única que realmente é uma palestrante que vai falar outro idioma e tá tudo bem, as pessoas vão conseguir atravessar qualquer erro que eu possa cometer e vão se conectar com a mensagem. Eu simplesmente me lancei nesse desafio. Claro que tive toda uma parte, né, preparatória, sim, porque há um compromisso com entregar o melhor, em gerar valor mesmo para a vida das pessoas que iam estar ali, coaches recém-formados, pessoas que gostariam de ser coaches, pessoas que estavam precisando de uma ajuda para atravessar
esse período delicado que todos nós estamos passando, né? E simplesmente me conectei ali com alegria, com a minha sabedoria interior, com a minha essência, com a minha criança interior, que é esse amor mais profundo e mais puro, que realmente é ali onde reside a nossa potencialidade, a nossa essência, os nossos sonhos, a nossa força mais maravilhosa e tudo aquilo que nos move, né? Os nossos sonhos mais genuínos estão ali. Então me conectei com tudo isso e simplesmente compartilhei essa enorme experiência que é a vida, o meu caminho na autossabotagem, a minha experiência pessoal, a minha experiência profissional, os conhecimentos que já tenho e mostrei um caminho para ser percorrida, para como é possível conviver com isso de uma melhor maneira, né? E fazer com que a nossa mente, que insiste em tanto em nos criticar e se converter na nossa pior inimiga, como fazer para que ela seja a sua melhor amiga e esteja mais tempo trabalhando a seu favor do que contra você, te conduzindo na direção dos seus sonhos e não na direção da frustração de não ter tido coragem de experimentar e fazê-los acontecer. Então, essa era a mensagem que eu queria compartilhar hoje, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha vivência, aproveitar toda essa energia que ainda está aqui dentro de mim, esse momento maravilhoso, especial que pude viver. Por quê? Porque disse sim para mim e não para minha voz crítica. E te convidar a pegar os pontos de aprendizagem, de reflexão contidos aqui nesse vídeo e fazer um exame na sua própria vida. Para que você precisa dizer não? O que a sua voz crítica tem falado para você, que tem impedido você de realizar os seus sonhos? E tomar uma decisão de não abandonar esses sonhos mais. Uma decisão por você, pela sua criança interior e pela sua essência, para colocar no mundo tudo de mais maravilhoso que você tem para compartilhar. Eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. E se você quiser saber mais sobre a autossabotagem, continue acompanhando os meus conteúdos aqui nesse canal do Patrícia Mello Oficial. E se você acredita que eu posso contribuir mais especificamente para a sua vida, se você acredita que eu posso pegar na sua mão e te conduzir por esse caminho do autoconhecimento e da identificação dos seus padrões de autossabotagem, me manda uma mensagem. Eu vou ficando por aqui e nos vemos!